Olá, estamos aqui mais uma vez nesse bate-papo do mercado imobiliário e hoje eu tenho a honra de estar aqui com o meu grande amigo Azel Dourado, ele que é CEO do Grupo Latitude, que é uma plataforma revolucionária que está mudando o mercado imobiliário. Ele que já trabalhou em vários ministérios aqui em Brasília, na parte de tecnologia, e hoje está com uma missão aí que é transformar o mercado imobiliário através de tecnologia. Azel, muito obrigado pela sua presença. Hoje é um dia especial, vamos falar de muita tecnologia. Show de bola. Primeiramente, Ricardo, obrigado pelo convite. Tá? Nós já estamos tentando marcar esse momento já tem um tempo, né? Esse momento chegou. Chegou, enfim chegou. E é isso, né? Nós estamos aí construindo uma plataforma que tem uma visão de longo prazo muito bem definida e sempre com foco em ajudar, de fato, o corretor de imóvel, o mercado imobiliário, com soluções de tecnologia. Perfeito. Mas antes de entrar nessa parte, Azael, Claro. quem que é o Azael? Bom, o Azael é marido da Graziela, pai da Laura, da Marília, tem 2 filhas lindas, uma esposa que sempre esteve do meu lado, sempre acreditou nas minhas empreitadas. Profissional de tecnologia, como você já mencionou, eu tive a oportunidade de trabalhar em várias frentes. Então, lá em 98, por incrível que pareça, eu comecei a mexer com 486 através do escritório do meu pai, tive contato com os primeiros computadores, estou entregando a idade. E aí depois, hardware, redes, desenvolvimento de software, e Ministério do Trabalho, foi um bom tempo no Ministério do Trabalho na parte de infraestrutura e redes, né? Depois eu passei para o Ministério da Fazenda, já aqui em Brasília, e na parte de desenvolvimento. Então, eu tenho um background aí, uma história longa aí de... Perfeito. Além dessa história, você tem uma coisa particular que você foi corretor de imóveis, trabalhou na MyBroker, foi campeão de vendas e hoje está tocando essa tecnologia que ajuda justamente os corretores. Como é que foi essa fase? Me conta um pouco mais sobre essa fase de corretor de imóveis. Certo. É até engraçado, porque eu trabalhava no Ministério da Fazenda, aqui na Esplanada, e eu comecei a acompanhar o início da MyBroker. E aí eu já conheci o Ronaldo, então eu via postagem, jantar nas alturas, Veloster sendo sorteado, festa aqui, festa por lá. E eu já sentia muita falta de ter contato com pessoas, sempre atrás do computador, codando. E aí eu liguei para o Ronaldo, falei assim, Ronaldo, é o seguinte, tá para fechar o contrato aqui, vai ter outro contrato, mas eu tô querendo mudar. Como é que é esse negócio de ser corretor, né? Aí o Ronaldo, no telefone, ele falou, rapaz, é só cair para dentro, vem aqui e a gente conversa. E aí começou a minha história na MyBroker, como corretor, tirei meu Cresce, fui para a MyBroker, fiz o passo a passo. Aqui a gente vai falar muito sobre isso, passo a passo. O passo a passo chegou, lista 100, olha para o celular, Sim. liga para o pessoal, liguei. O básico bem feito. O básico bem feito, não teve outra. 15 dias já tinha minha primeira venda, primeira comissão. Uau. E Lembra o que foi? Lembro, foi um Brookfield Felistar, em Goiânia. O Goiânia 2, né? No Goiânia 2, conheço demais. Do lado daquele parque que eles construíram lá, um prédio bem bacana. Era um amigo meu, pessoal, estava casando e eu só fiz aquela ligação básica. Estou no mercado imobiliário, se você precisar comprar ou vender, eu sou o corretor. E ele falou, eu estou comprando que eu vou casar, o que você tem? Muito legal. E assim foi. Então, sempre seguindo passo a passo, naquela época, 2012, a gente não patrocinava. A gente tinha o início do Imóveis Goiás como primeiro portal imobiliário. Sim. Nós tínhamos o Popular, que era disputado no tapa para quem mexia com revenda. Então, a gente tinha que fazer um bom anúncio, pagar um lugar de destaque. E o Ronaldo sempre teve uma visão muito, muito clara sobre futuro. Ele falou assim, cara, o canal está aqui, OLX e YouTube. E eu comecei no OLX. Com o OLX... Naquela época era de graça os anúncios. Total. Eu lembro que era OLX e Bom Negócio. Bom Negócio. Era surreal. Era demais. E vendia pra caramba. Então, minhas próximas vendas todas vieram do OLX. Todas. Eu vendi Cast Tower. Cast Tower de frente fora. Uau, sim. Lá eu vendi 5 unidades. A partir de um cliente do OLX que chamou um sócio, que chamou parente, não sei o quê, todo mundo comprou o Apart Hotel. E 2 salas comerciais. Aí foi meu primeiro pódio como campeão do mês. Perfeito. Aí você teve uma carreira, depois você voltou para a tecnologia. E como é que foi a sua volta para a MyBroker?
já nessa parte de tecnologia que nós vamos entrar agora. Passou um tempo, eu rodei ali na MyBroker. É até interessante, eu fui coordenador de revenda, né? E passou um tempo, minha esposa estava aqui em Brasília e eu lá em Goiânia. E aí eu decidi voltar para ficar próximo, né? Minha filha tinha acabado de nascer, foi o principal motivo. Voltei. Que eu voltei para cá, eu me deparei com um mercado meio desafiador. Não tinha aquela liberdade que eu tinha na MyBroker de escolher produto, de trabalhar o que o cliente queria, né? O conceito de personal broker. E aí isso me travou um pouco, já estava mal acostumado, vamos dizer assim, né? Ou bem acostumado. E voltei para o mercado de tecnologia, na parte de infraestrutura novamente, e comecei a trabalhar com o ramo hoteleiro. 2015, por aí, o Leandro me entra em contato comigo, falando assim, olha, estou com uns problemas aqui com a internet, estou vendo que você trabalha com infraestrutura. E aí começou... Já era MyBroker no Marista. Já era MyBroker no Marista, exatamente. Aí eu fiz um projeto, resolveu, na época tinha um monte de cabo lá, nós tiramos tudo, colocamos Wi-Fi, o primeiro Wi-Fi começou a funcionar lá. E aí fiquei como consultor até 2022, entre convites, um convite e outro, eu entro como diretor de tecnologia. Né? Com gestor de tecnologia. E, passados um tempo, começa o projeto Latitude, o qual eu sou sócio hoje. Perfeito. Irmão, vamos falar um pouco aqui daqui para frente. Todo ano, a mesma frase. Mudança no mercado imobiliário, as IaaS entrando. E o que a gente pode falar sobre isso? Estamos chegando aqui já no começo de 2026. E eu sei que tem muita informação, aplicativos sendo lançados a toda hora. Mas para o mercado imobiliário, qual que é a sua previsão para esse ano de 2026? Bom, minha previsão e também a aposta é que processos repetitivos tendem a ser automatizados com IA. E a gente já mirando nesse mercado, lá em julho, eu tive a oportunidade de falar na academia, eu deixei uma frase no final que eu vejo se provar hoje, dezembro, meses depois. Quem organiza o CRM hoje venderá mais com IA amanhã. Né? Então, por quê? A gente está vendo justamente o trabalho que os corretores têm resistência em fazer, que é preencher um CRM manual, de forma... O CRM é uma ferramenta passiva hoje, na maioria dos casos, né? A gente está trazendo o lado ativo como ferramenta de apoio. A gente vai falar mais sobre isso. Mas eu vejo que vai mudar muito o mercado. Bons profissionais vão se destacar usando ferramentas de IA, enquanto que quem faz só o básico vai ter um pouco mais de dificuldade com a atração. Você falou de corretor, todo ano vem a mesma pergunta, ou a mesma afirmação. A profissão de corretor de imóveis vai acabar. Vai acabar? Não, não vai. Teve uma pesquisa recente da Realtor.com, que é um grande portal imobiliário nos Estados Unidos, com pessoas... E eles pegaram alguns pontos bem importantes. Primeiro ponto, já coisa de 68% dos corretores americanos já estão utilizando IA no dia a dia. Mas eles fizeram a pesquisa com os consumidores. E 62% dizem que preferem fechar negócio com humanos, que não abrem mão. Quantos por cento, perdão? 62%. Uau. 62%, ou seja... Ainda preferem conversar com humanos. Exato. Eles usam o melhor dos dois mundos. Eles usam a velocidade da IA para obter informações, tanto na busca quanto no esclarecimento de dúvidas, mas quando eles querem assinar a linha pontilhada, eles querem apertar a mão de alguém. Esse alguém tem que ser especialista. E aí que o game, na minha opinião, começa a mudar. O cara que tem realmente repertório autêntico, o corretor profissional, esse cara vai vender mais. A gente fala hoje de muita tecnologia, mas existem pesquisas que falam que 90% dos brasileiros têm um sonho de ter um imóvel próprio. E quando se depara, não é somente ali uma commodity assim, simples, né? Existe um movimento emocional do cliente em relação à compra do imóvel. Imagina um cara investir, que seja R$200 mil no imóvel, Sim. Por seria econômico, mas às vezes é tudo que ele tem, toda a entrada que ele tem, todo o patrimônio que está investindo ali. Exato. E de repente, na hora do vamos ver, vou comprar imóvel. Não é simplesmente apertar um botão e o imóvel é meu. Então, eu acho que realmente essa linha que você falou tá bem exata em relação a isso. A participação do humano nesses momentos decisivos das famílias.
Exato. Então, respondendo de maneira bem objetiva, não, o corretor não vai acabar. Não vai acabar a profissão. Agora, maus corretores talvez não consigam sobreviver no mercado de muita automação, de muita informação e de velocidade, né? Porque, igual você falou, é um sonho. Eu comprei minha casa, construí minha casa, né? E vou te falar, você não confia o seu dinheiro a um chat, você não confia o seu dinheiro a uma assinatura digital num site, isso não existe. Não é concebível. É igual, às vezes é o dinheiro de uma vida, né? O humano que vai te passar essa segurança. A gente tem que apertar na mão de alguém. Sim. Isso vai durar por muito tempo. Vai. Você lidar com vários diretores, vários sócios, vários corretores. Você falou de mau corretor. O que é um mau profissional com essa pegada de tecnologia, com esse contexto de tecnologia? E considerado um mau corretor baseado em quê nesse nosso futuro? Bom, eu acredito, né? Eu vejo não somente na esfera tecnológica, tá? Eu acho que começa do comportamento, da postura. Eu sou corretor, ou eu estou corretor, ou eu estou só testando. Já começa aí. A partir daí, a gente vê o cara que não se atualiza. Às vezes, eu não estou falando de idade, de vivência. Às vezes, por exemplo, eu lido com CRM. CRM, vendedor nenhum gosta de CRM, a verdade é essa. Vendedor de multinacional, não, ele trabalha, ele precisa usar, ele sabe da importância, mas gostar não gosta. Então, deixa o CRM de lado, não se atualiza. Tem, às vezes, uma ferramenta de IA, mas não se aprofunda no conhecimento dessa ferramenta de IA. GPT. Eu me deparo com profissionais do mercado que ainda não usam GPT para coisas triviais, para o básico. Então, eu acho que é esse tipo de profissional. Não está dentro do mercado de fato, e não experimenta ou tem resistência à tecnologia. Esse cara aí, eu acho que ele fica para trás rápido. Perfeito. Eu tenho uma concepção que o mercado mudou muito nos últimos dois anos e meio. E aquela cultura de grandes imobiliários com várias pessoas, isso tende a acabar? Eu tenho uma previsão que somente 15% dos corretores vão ficar no mercado, que são justamente esses bons corretores qualificados, que são fechadores, que aliam a tecnologia ao seu dia a dia e que realmente fazem o dinheiro. Você tem uma visão igual ou diferente? Eu acho que não no curtíssimo prazo, tá? Mas eu acho que no médio prazo, para o longo prazo, as operações serão enxutas, menos volume de corretores, mais corretores mais efetivos, mais preparados. Porque hoje eu vejo, a gente vai até falar sobre o que nós lançamos recentemente, eu vejo a IA atuando muito melhor do que os corretores. Principalmente em um quesito, Ricardo. Qual? Consistência. E isso não é um defeito do profissional corretor. É um defeito humano. Ter consistência é a dificuldade da maioria das pessoas em diversas profissões. Ter consistência todo dia, mesma coisa. A IA não tem dia cinza, né? Eu costumo falar que aquele dia que você não quer fazer nada é o dia cinza. Você levou um não, você sujou a calça indo para o trabalho. Não tem. Ela faz. No horário, minuto, segundo da missão que foi designada a ela. Quantas vezes foram necessárias. E aí, então, com o advento da IA, sobra para os closers, para os especialistas, para os caras que fazem o relacionamento humano acontecer de verdade. A gente fala no mundo que eu vi uma pesquisa, você pode até me corrigir, parece que todo dia são lançadas 100, 150 tecnologias diferentes voltadas para IA. E você fala de consistência ao mesmo tempo. Como ser consistente com essas novas tecnologias, ao mesmo tempo que toda hora é uma informação diferente, toda hora é uma novidade? Como é que você consegue concentrar nisso? Esse é um ponto bem bacana. O que acontece? Comigo mesmo, eu sou entusiasta de tecnologia. Eu trabalho e sou entusiasta. Então, assim, todo dia sai uma IA nova. Eu quero testar todas. Mas eu não consigo testar todas. A verdade é essa. O que eu recomendo numa situação dessa? Escolhe uma solução ou algumas soluções e vai utilizando elas com consistência. Agora, respondendo a sua pergunta, nesse universo de várias soluções, eu vou até um pouco mais além. Hoje, o mercado imobiliário está sendo bombardeado de soluções, de IA principalmente, porque está na hype. Acho que você mesmo, se rolar um pouquinho o feed do Instagram, você vai ter a gente que atende 24 horas por dia,
24/7, qualificação, agendamento de visitas, só que existe um conceito de IAs generalistas, como o ChatGPT, e de IA vertical. O que está acontecendo hoje? Hoje o corretor está tendo um pezinho no lado técnico por conta dessas soluções que elas são descasadas. Você tem um agente aqui, você tem um gerador de imagem aqui, você tem um gerador de vídeo ali, e acaba que o corretor tem que juntar esse monte de soluções e vira um Frankenstein que não escala. Você consegue perceber o problema que é nisso? No médio prazo, não precisa nem no longo prazo, ele não tem consistência. E existe outro conceito, que é a verticalização de IA, a IA vertical. Conceito que eu acredito, conceito que nós aplicamos no Latitude, por exemplo. E falando um pouco mais sobre isso, Ricardo, é ter uma IA treinada, fomentada para o mercado imobiliário. Exemplo prático, GPT, generalista. Tem todo o contexto de informação do mundo ali reunido. Você pede uma descrição de imóvel, ele vai fazer uma descrição de imóvel, ok. Agora, se eu tenho uma IA que conhece o mercado, as nuances das regiões, está armazenando dados de CRM e lendo esses dados, cruzando com vendas feitas, com técnicas de spin focado no mercado imobiliário, por exemplo, o descritivo é outro. É outra abordagem, uma abordagem mais precisa. E esse é o conceito. E falando de Latitude, aproveitando, toda academia de vendas, você faz uma apresentação para o sócio das novidades, e são várias coisas. Como é que está o progresso? Como é que está a expectativa? Quais são as novidades para o Latitude para os próximos meses? Bom, vamos lá. Fazendo até uma retrospectiva, né? Falando um pouco, nós começamos o trabalho com o IA em janeiro desse ano. Nós lançamos a primeira IA que gerava vídeos a partir de imagens. Não sei se você se lembra. Sim, sensacional. E hoje a gente tem umas centenas de vídeos, ou milhares, eu já perdi as contas, de vídeos gerados por imagens estáticas. Tirou a foto, criou um vídeo. Em julho, nós falamos do primeiro agente SDR, 24/7. E até o momento, nós acompanhamos a evolução, empresas, clientes do Latitude, algumas unidades da MyBrokers utilizando, fazendo agendamentos, tudo no 24 horas. No final de outubro, eu iniciei o projeto de Salva Leads. Hoje, vamos dizer assim, é o que nós temos de mais avançado. Por quê? Você pode explicar o que é, para quem não sabe, o que é Salva Leads? Sim, sim. O Salva Leads, ele é a expressão máxima de verticalização com IA. É uma IA ativa. Porque até o SDR, os nossos clientes, as MyBrokers, clientes de outras imobiliárias, tinham que configurar um prompt base. Você chegou a ver, inclusive, né? Sim. E isso é um atrito, é uma barreira de entrada para o corretor, para o gestor, que às vezes está ali muito na operação, por mais simples que seja. Então, o Salva Leads, a gente mudou a abordagem para que ele tome decisão e faça ativo. Ele não depende, ele não é assistente, ele é ativo. Ele trabalha no automático. E o que ele faz? Olha para a base de dados de cada cliente e identifica aquele cliente que parou de responder o corretor. Entre em contato, reativa, qualifica e traz de volta para a mesa. Porque nós acreditamos que o dinheiro não está no novo lead. Eu até brinquei com você mais cedo. Você chuta uma árvore e cai 2 leads. O game não é fazer lead como era há 5 anos atrás. 4 anos atrás, 2 anos atrás, ainda era isso. Hoje todo mundo gera lead. O mesmo lead que cai na imobiliária A, B, C, D, E, é um lead só para 5, 10, 20 imobiliárias. Para 5, 10 criativos. O que faz a diferença? A constância, follow-up. E é isso que o Salva Leads faz. Ele reativa, ele mantém ativo, ele nutre, ele entrega na mão do corretor aquecido. Perfeito. Eu sempre acho que o maior gap realmente do corretor, eu falo por mim também, é realmente essa cadência dos seus contatos. Nós temos um erro que a gente acha que sempre o próximo lead é o melhor. Só que esse lead que hoje você liga e você acha que ele está frio, daqui 3 meses, como é que ele pode estar? Só que hoje você pega o lead, você liga, lead cliente, né? Você liga, de repente não dá a negociação, você simplesmente chuta ele para escanteio. Exato. Só que daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano que seja, a situação de vida dele mudou. Às vezes um filho a mais, às vezes se casou, upgrade, às vezes divórcio.
e você não está junto com esse cliente, você não acompanhou a jornada. Só que com a quantidade de leads que é gerado, também é difícil fazer manualmente. Por isso que existe o Latitude, por isso que existe as plataformas. Agora, você tem uma IA que te auxilia para manter esse lead sempre ativo, para mim isso muda o game. E eu falo assim, com isso, eu não sei se você pode quantificar quando estiver rodando 100% todos os corretores, o quanto isso pode aumentar na conversão e de faturamento de qualquer empresa anualmente. Total. Eu posso te dar esse número. Eu fiz um estudo recente do Salva Leads. Salva Leads tem 45 dias hoje de existência ativo, depois que saiu de laboratório, né? Bom, em uma operação, ele rodou 1.079, considerou o contato válido 900 e pouco, e teve uma taxa de resposta. Eu estou falando de leads perdidos não responsivos. Isso é muito importante destacar. 13,4%. Imagine, são 13,4% de algo que já tinha sido considerado no CRM como perdido ou lixo ou descartado. Desses 13%, Ricardo, saiu a primeira venda em 28 dias. É isso. Uma venda de 750 mil. Essa venda foi em Goiânia, foi em uma das My Brokers, de um cliente que não respondia o corretor há 45 dias. Olha esses números. Então, dentro desses 13% saiu uma venda. Irmão, é batata. O corretor ainda está vendo o lead como o próximo é o melhor. Mas esse jogo tende a mudar. Tende a mudar, já está mudando. Eu estou vendo isso no dia a dia com o Salva Leads. É impressionante. Eu falo isso que muitos corretores atendem o cliente e às vezes não deu negócio. Mas você já criou um relacionamento com o cliente a partir de um atendimento feito. Seja presencial, principalmente, mas online também vale. E aí, de repente, é descartado. Então, 13% responderam. Imagina você ter um volume na sua carteira de clientes que não respondem. De repente, você consegue reativar 13%, colocar no game de novo, no funil de vendas, esses clientes para você retomar a venda. Então, isso muda completamente o cenário. Essa primeira venda eu vi, foi emblemática, foi da Agência Eldorado. Foi da Agência Eldorado, um ticket muito bom, né? 750 mil. É irreversível, né? A gente fala de um caminho sem volta. Agora é só evolução, né? Nós temos planos de mais ferramentas de automação, sempre devolvendo tempo ao corretor. O Latitude conduziu uma pesquisa com todos os usuários que usam o Salva Leads para saber qual que é a percepção de tempo devolvido para eles, né? E na média, dos 200 que responderam, a média está entre 1 hora e 1h30. E aí eu falei, caramba, tudo isso? Por quê? São 10 leads por dia por corretor. No universo de 100 corretores, a gente está falando de 1.000 contatos dia reativados pela IA no automático. Enquanto o corretor está visitando, captando, assinando o contrato, levando no cartório, a IA está no WhatsApp dele, chamando leads que até ontem, até minutos atrás, estavam como perdidos. Isso é fantástico. Isso é fantástico. É devolver 1h30 da vida do cara para ele focar em outras coisas. Tem um estudo da Zillow, Zillow.com, plataforma gigantesca nos Estados Unidos, falando que a média de tempo é de 15 horas devolvidas por semana por corretor, com algumas IAs que já utilizam lá. 15 horas devolvidas. 15 horas. 15 horas. É a média de 2 horas, né? 2 horas e pouquinho, né? Por dia. Se dividirmos por 7. A Latitude está revolucionando. E só que ela não é específica da MyBroker. Então, você que é dono de imobiliária, seu sistema está travado, você não consegue converter. 2026 está chegando aí. Nós temos uma solução para você específica para você vender demais nesse próximo ano. É uma plataforma que já foi, como fala, validada pelos maiores imobiliários do Brasil e agora pode estar disponível para você. A pessoa, quem quiser, já tem várias pessoas já contratando. Só falar com você? Sim, hoje nós temos o perfil do Instagram, né? latitudeapp.br. Hoje nós estamos abrindo
mais a parte comercial, estamos atendendo mais. Já temos clientes no Brasil inteiro, nós temos clientes grandes na região do sul do país. Como o Ricardo falou, se a dor é hoje sistema, organização, saiba que o Latitude vai além disso. O Latitude, além de organizar o seu pipeline, ele está entregando, te devolvendo tempo, cuidando exatamente daquele trabalho que o corretor não quer fazer, que é preencher de maneira ativa o CRM manualmente. Hoje o Latitude, ele entrega isso com a IA. E é isso. Você conheceu o primeiro Ronaldo, Leandro? Como é que foi essa jornada? Eu quero entender um pouquinho como é que foi isso. Até porque você esteve na MyBroker, você saiu, depois retornou nessa outra função. Olha, eu conheço o Leandro e o Ronaldo desde a adolescência. Nós nos conhecemos na Igreja Batista. Oh. E eu conheci eles, uma turma muito boa naquela época. E aí a gente sempre trocando ideia. Com o Ronaldo especificamente, a gente parava, às vezes, na porta da casa do pai dele lá, né? Ele morava lá, para a gente discutir tecnologia. Isso eu estou falando em 2002, 2003. Então, a gente falava do que ia acontecer, e ainda era internet de escada, Mirk, o que vem pela frente. Então, assim, foi bem bacana. Tanto que, como eu te contei, eu vi o mercado imobiliário a partir das experiências que o Ronaldo construía em 2012. E aí me interessei e entrei no mercado. E o cara é o gênio, né? Demais. A gente fala aí, não sei se acompanha desde a adolescência, da infância, mas a evolução que ele teve. Eu tenho 8 anos de MyBroker, não me canso de ver os conteúdos toda semana. Nós temos a nossa reunião geral e é uma fonte, porque ele busca, né? Exato. Ele busca isso. Uma coisa que eu já pretendia falar aqui, e agora é o momento certo, o Ronaldo sempre tem uma visão muito à frente do tempo. Muito à frente do tempo. Em 2016, eu lembro direitinho, eu visitei a MyBroker lá em Goiânia, lá no setor marista, e ele falou, vem cá, você lembra que tinha uma salinha de vidro do marketing? Lembro. Eu falei, vem cá. Lá em cima. Exato. Ele veio e falou assim, Azael, é o seguinte, a gente não falava de IA, não existia esse conceito em 2016, popularmente como é hoje, né? Ele falou assim, olha esse site aqui. Ele mostrou um site que tinha um gênio, e esse gênio respondia perguntas. Ele falou, a gente precisa disso aqui. Eu preciso de um sistema que faça isso. Eu cocei a cabeça, falei assim, Ronaldo, é possível, irmão, mas isso aqui não vai ser fácil. E hoje o Salva Leads, porque, cara, universalmente, a máxima é uma só. Ideia, ela é coletiva. Muitas pessoas têm ao mesmo tempo. A execução depende de dois fatores. Quer dizer, o sucesso dessa ideia depende de dois fatores, execução e momento. Naquela época não fazia sentido ter o Salva Leads, a gente não tinha tecnologia. Hoje nós temos a IA difundida, acessível, o conceito de machine learning, um monte de conceitos ligados à IA estão disponíveis para todos, ferramentas. E hoje o Salva Leads vem dessa ideia de 2016. A gente discutiu, na época não era viável, dá para fazer uma coisa assim mais ou menos, mas não chegaria ao que é hoje. Hoje, por exemplo, a IA do Latitude, ela indica imóvel. Da base da imobiliária, da base das imobiliárias parceiras que estão no Rede Latitude, busca lançamento de portais como Orulo, DWV, Blow, entrega exatamente o que o cliente quer na ponta. E como é que é esse processo da ideia, da concepção, né, desenvolvimento e a validação para, beleza, agora pode colocar no mercado que funciona? Respondendo de maneira simples, a primeira parte ali é trazer o conceito, né? Depois a gente analisa os cenários técnicos possíveis, infra, recursos, qual vai ser a linguagem, onde vai armazenar, como que vai ser executado. E aí nós executamos o MVP. O MVP normalmente é a ideia bem enxuta. Vamos dar um exemplo. Um agente SDR começa o quê? Mandando uma pergunta, recebendo uma resposta. Ok, esse caminho é viável. Aí a gente começa a escalar, faz esse processo de desenvolvimento. Hoje o Latitude ele tem o código e a IA própria por trás, então a gente não depende de ferramentas terceiras. E aí a gente entra na fase de teste. E essa venda, por exemplo, saiu na fase de teste. 28 dias de teste a primeira venda. Foi muito rápido, foi mais rápido do que esperávamos. Foi realmente. Então esse é o processo. Teste validou, hoje já não é mais um teste, hoje já está valendo, nós já temos hoje
ah, 12 operações rodando salva-leads. 12 operações. 12 operações. E uma semana de lançamento oficial. Maravilha. Qual que é o relacionamento do Azael, empresário, pessoa, com a tecnologia? Hoje você me apresentou uma tecnologia que eu não conhecia, fantástica, que só não faz chover, por enquanto. E como é que é a sua relação diária com a tecnologia? O que você aplica, tanto no profissional, na sua casa? Como é que é isso? Bom, eu utilizo várias ferramentas, né? Falando de IA, eu tenho 3 ferramentas base. Eu uso o GPT, como todo mundo, para ideias mais macros, para discutir conceito, algumas pesquisas mais amplas. Eu uso, por exemplo, o Manus. O Manus é o meu assistente 24 horas. Ele faz apresentação, pesquisa, validação de código. Ele faz revisão de código para mim, revisão de ideia. Ele estrutura, porque ele trabalha no conceito de agente. Então, eu tenho um agente no Manus e uso o Perplexity para pesquisas também. Por exemplo, eu até te mostrei mais cedo, eu botei uma das minhas IAs para me trazer notícias diariamente do mercado internacional, mercado imobiliário internacional e a sua relação com a inteligência artificial e tecnologia e visão de futuro. Todo dia eu recebo pelo menos 4, 5 notícias já resumidas e contextualizadas. Então, sim. Você deu até mostrou aqui. De repente, se não tiver tempo, você consegue transformar em um podcast todas essas informações e diariamente, enquanto você trabalha, você consegue acompanhar ali as novidades. Exatamente. É exatamente o que eu faço. Né? Nem quando tem tempo, já virou vício. Ao final, essa IA, por exemplo, ela cria para mim um podcast diário em que eu coloco o fone, então estou trabalhando e estou ouvindo todo esse compilado de informações. Então, ganhei muita velocidade. Muita velocidade. Pegar, por exemplo, uma planilha, tirar um relatório, ouvir no formato podcast é surreal. É surreal. E assim vai ser com todo o mercado imobiliário. Hoje tem um estudo da Morgan Stanley que 37% das atividades de uma imobiliária podem e serão automatizadas nos próximos anos. Vai gerar, até 2030, 34 bilhões de dólares em economia com pessoal e ferramentas difusas, vamos dizer assim, aquele X-tudo de ferramentas com automação. Sim. Até 2033, estima-se 41,5 bilhões, dados da Morgan Stanley, com automação. Então vai mudar muito o game, Ricardo. Vai mudar drasticamente. O maçante, o fazer todo dia a mesma coisa, abrir computador para editar, isso vai acabar. Pouco a pouco, funções serão que tomam tempo do corretor, do gestor, do dono de imobiliária, serão substituídos por IA e eles conseguirão desempenhar o que eles fazem melhor. Relacionamento, credibilidade e venda. E como você fala de mudança de game, como você poderia avaliar, como que seria para você uma imobiliária perfeita? No sentido que consegue ter o lado pessoal, não robotizado, mas ao mesmo tempo com a tecnologia. O que seria uma rotina de uma imobiliária perfeita? Uma imobiliária perfeita, na minha concepção, pegando do lead em diante, primeiro atendimento muito rápido, com ou sem IA, depende da estratégia da empresa, mas que sendo com IA garante o 24/7. A IA faz só o início. Passa o grosso da informação, qualifica, às vezes até agenda. E já entra o humano. Seguro, sabendo do mercado, conhecendo os produtos, ele atua. Enquanto isso, todas aquelas rotinas, gera contrato, confere conciliação bancária, tudo isso tem que estar automatizado. Essa é a operação perfeita. Uma operação enxuta, repleta de automações com IA, que hoje é totalmente possível, já é realidade, não é um futuro distante, é realidade hoje. A tendência agora é só aumentar. Essa, para mim, é a operação que funciona melhor. Uma operação enxuta, automatizada, inteligente, mas sem perder o que humano ali da negociação. Esse não pode ser removido dessa equação. Sim. Agora, trazendo para um lado mais macro, quando fala de tecnologia, nós estamos em um país que tem vários recursos naturais, tem pessoas que querem trabalhar, tem sagacidade, tem o lado empreendedor na veia, mas falta investimento aqui no Brasil em relação a
estimular as pessoas que realmente que possam criar. Eu vejo que muitas referências são de fora. Falta investimento no Brasil? Olha, não é no mesmo aporte que tem fora. Isso é inquestionável, né? Mas acho que falta na educação base, né? Levar esse conhecimento mais acessível, né? Desde a educação base ali na formação, eu acho que falta sim bastante iniciativa que deixe isso mais acessível. A acessibilidade não é boa. Assim, a gente vê profissionais que estão lidando com tecnologia, mas que ainda não entenderam ainda o que é IA. Existe essa parcela. Existem pessoas que não sabem ainda o que está acontecendo porque não tem tanto fomento. Agora, o mercado imobiliário, ele tem muito investimento em tecnologia. Há um bom tempo a gente já vê essa realidade acontecendo. Grandes portais, diversos CRMs, diversas plataformas de centralização de empreendimentos, lançamentos. Então, em alguns mercados, sim, outros nem tanto. Há vários anos, o Jack Welch, que foi o CEO da General Electric, ele lançou uma frase que é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Ele fala, se você não sabe o que está acontecendo, você não está entendendo nada. Se você não sabe o que está acontecendo, você não está entendendo nada. Então a pergunta que eu quero fazer é, vai faltar emprego no Brasil com tanta tecnologia? Vai faltar emprego? Porque serviços manuais, braçais, boa parte a tecnologia vai fazer. Falando de maneira geral, não só do mercado imobiliário. Mas vai faltar emprego? Já é uma dor hoje, né? Emprego, né? No geral. A gente tem índices aí no Brasil, principalmente, altos, né? De desemprego, né? Eu acredito que sim. Não vai faltar, mas deve aumentar bastante a quantidade de desempregados. Principalmente aqueles que não se atualizarem. Eu acredito nisso. Eu fico vendo, essa semana eu estava vendo alguns vídeos do Tesla Robot, né? O robô da Tesla. Cara, ele pega um ovo, ele manipula um ovo cru com a maior destreza do mundo. Coloca, ele fez esse ovo. Ele dança. Cara, 5 anos atrás, se você olhar, como que a gente ia imaginar um robô, uma bateria embutida, sem aquele tanto de cabo que a gente estava acostumado a ver há 3, 4, 5 anos atrás? O robô está dançando. Então, assim, no Brasil, talvez leve um pouco mais de tempo. Tá? A gente tem proteções trabalhistas. Por exemplo, você vai na Europa, a coisa mais rara do mundo é você achar um frentista. Na Itália tem um ou outro posto e o frentista ele é opcional. Aqui ainda tem proteção, então tem frentista. Então tem muita tecnologia que já está disponível fora do Brasil, que aqui não entra por questões regulatórias. E talvez o Brasil tenha uma janela um pouco maior. Aí o que eu diria? Foca em estudo de tecnologia IA. Para qualquer profissão. Dentista, médico, entender as ferramentas e se beneficiar delas. Essa é a próxima pergunta. O que é o mínimo que a pessoa tem que saber para não se parecer um idiota ou ficar fora do mercado? Em qualquer profissão de tecnologia. Pode quiser citar aplicativos, alguma coisa, alguma tendência? Ferramentas que otimizem tempo. Nosso ativo mais escasso hoje, principalmente com esse cara aqui toma uma atenção danada nossa, né? Então, ChatGPT é uma ferramenta fantástica para quem está iniciando, quer poupar tempo, seja para edição, para tirar algumas ideias do papel, para otimizar tempo. É o mínimo. Um ChatGPT, uma agenda bem estruturada, são recursos que já estão disponíveis. Usar o próprio GPT para busca. Inclusive, uma outra mudança que vai acontecer no mercado vai ser a forma de se posicionar online. Até pouco tempo atrás, a gente só falava de SEO, Google. Só que está mudando. Hoje tem o GEO, que é Generative Engine Optimization. É você otimizar conteúdo e posicionamento para as linguagens generativas. ChatGPT, Gemini, para que você seja encontrado por um agente. Porque essa mesma pesquisa da Reactor aponta que 80% dos americanos já fazem pesquisas de imóveis no GPT. Olha que louco 80% já fazem? Já fazem. De alguma forma já fez, pelo menos por curiosidade, já pesquisou.
casa em tal lugar. Cara, eu nunca fiz essa pesquisa pro GPT. E funciona. Funciona? Funciona. Funciona. Às vezes ele vai te trazer algum imóvel que já foi entregue, que já não tem nem mais unidade, mas está lá na internet. E de alguma forma o conteúdo lá foi relevante para IA. Então já tem muita gente usando esse recurso. Recentemente o Grupo Zap. O Grupo Zap lançou, coisa de 15 dias, a busca por IA no Zap Imóveis, no OLX. Não, Zap Imóveis e Viva Real. O OLX, eles então não lançaram. E, Zé, como é que é a rotina de um CEO de uma plataforma de tecnologia? Como é que é, enfim, a dinâmica disso no dia a dia? Você mora em Brasília, mas hoje praticamente tudo é online. Mas como é que é a rotina de um CEO? Que também tem muita gente que é do mercado imobiliário, mas tem muita gente também que tecnologia, que vai chegar a esse conteúdo. E como é que seu caminho não foi linear para chegar onde você está? Não. E como imagina um jovem ali de 18 anos que quer mexer com essa parte? Não como corretor, mas trabalhar com tecnologia de uma forma mais direta. O que você pode orientá-lo? Olha, uma coisa que eu falei há 20 anos atrás, eu dei aula também de tecnologia e um aluno me perguntou, né? Professor, o que eu faço para aprender mais rápido, né? Eu virei para ele e falei assim, ó, a primeira coisa, não tem medo de errar computador, não. Não fica com medo de fazer coisa errada. Faz, experimenta, abre, faz dar errado, conserta. Se não tiver conserto, formata, dá seu jeito. Então, assim, eu sempre fui muito curioso. A primeira, vamos dizer assim, traquinagem que eu fiz nessa minha veia de não ter medo foi apagar 1 ano de contabilidade do software de contabilidade do meu pai. Meu pai é contador. Sim. Eu estava lá mexendo, na época com 486, dei um comando lá e era um comando de exclusão que eu não entendia. Rodei. Apaguei a base de dados inteirinha do meu pai. Ele teve que fazer serão por 3 semanas para recuperar isso. Imaginando a cara do seu pai. Ficou bem bravo comigo. Mas aprendi com isso, sabe? Então, acho que em qualquer profissão, Ricardo, a gente tem que ir fazer. Tem um objetivo, quero chegar no ponto A, ponto B, fazer. Então, seria isso, não ter medo de errar, não se prender à dúvida. Por exemplo, hoje a gente tem, o ChatGPT para tirar qualquer dúvida. Se você quer aprender a programar hoje, você aprende o ChatGPT. Se você quer validar seu código antes, você aprende. Inclusive, tem conceitos como vibe code, um monte de coisa acontecendo aí. Eu acho que vai ser um grande problema para o mercado em pouco tempo. Esses vários softwares estão saindo muito rápido, eles não vão, na minha visão, não se sustentam, nem todos vão se sustentar. Mas é isso. Eu acredito que tem que tentar estudar e sempre estar atualizado. Respondendo como é que é a rotina de um CEO, eu estou sempre olhando para o mercado. Como eu te mostrei as notícias, né? Eu estou sempre vendo o que está acontecendo lá fora. A gente tem aí um gap, Brasil e Estados Unidos, né? China também? China também. China principalmente. Principalmente no quesito de controle, os caras são muito bons. Controle, levantamento de dados, né? Big Data. Mas, enfim, sempre está se atualizando, eu me atualizo sempre, então eu começo meu dia com uma notícia, no mínimo, ou um resumo desses, tá? Podcast, testo as ferramentas e aí entendo como aplicar isso ao negócio Latitude. É a hora que traz. Aí tem as outras rotinas, né? Que são as reuniões, ouvir muito o cliente. O ouro está no cliente. O que ele precisa? O que dói hoje nele? E é isso, basicamente é isso. Além de tomar decisões estratégicas com a direção do time, para onde nós vamos, quando nós vamos e quanto isso vai custar. Perfeito. Azael, tem alguma pergunta que eu não te fiz? Você gostaria de falar? Bom, não diria uma pergunta, né? Mas eu vou reforçar. Abrace a tecnologia, os processos e tenha em mente que o que é repetitivo hoje, que te faz perder tempo hoje, tem que ser substituído por algo autônomo. Eu encaro dessa forma. Se tem como ser feito por uma IA, deixe fazer, revise e vai para frente. Vai focar no que você é melhor. Vendas, por exemplo. Maravilha, Azael. Estamos chegando aqui no final desse bate-papo. Foi rápido, mas foi incrível. E vamos fazer uma dinâmica aqui. O ano é 2035. E você vai mandar uma mensagem pro Azael daqui 10 anos.
e para sua família, como vai estar o mercado, como vai estar a vida de vocês. Eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e mandasse um recado para o Azael do futuro, daqui a 10 anos. Aconteceu. O que nós acreditávamos lá em 2025, hoje nós conseguimos ter clareza de que é fato. Continue acreditando nos seus ideais, na sua visão de futuro, em cada nova implementação, em cada nova aposta tecnológica que valeu a pena. Essa é a mensagem. Dourado, muito obrigado. Valeu. Foi um prazer. Esse foi mais um Papo Imobiliário com Azael Dourado, CEO do Grupo Latitude. Valeu.